Bom, vamos agradecer, né, a espiritualidade amiga, pedindo a Jesus o amparo, a proteção, o alento, que esses momentos de reuniões, de estudo, de inspirações, que possamos sempre contar com o apoio da espiritualidade a nos intuir, esclarecendo os nossos pensamentos, organizando ou ajudando a organizar os nossos raciocínios, para que a gente compreenda as lições, as leis, a moral que o Cristo veio nos revelar. E com tudo isso, objetivando mudar a nossa existência no que estamos em equívoco, em erro, em desordem, buscando realmente a nossa transformação. Eu vou pôr para... Acho que deu certo aí, né? Ô, Marcos, vê se está certinho. Tá certo. Nós estamos aqui no capítulo 10, que segunda, terça-feira, né? Tem só um pedacinho aqui para... 1, 2, 3... Nós estamos na geração espontânea. Deixa eu ver se é geração espontânea mesmo. Não, princípio vital, desculpa. Aqui está errado. Princípio vital. E tem uma nota aqui de Kardec, do item 19. Kardec vai falar que nesta obra... Não. Não, desculpa. Ó, espera só um pouquinho que eu falei besteira aqui. Nós estamos no subtítulo Geração Espontânea. E na geração espontânea, que é o que vai começar agora, né, tem uma nota aqui do editor, né, que ele fala, né, o Paulo aqui, que nesta obra, Kardec analisou as mais importantes questões que preocupavam o pensamento científico da sua época, que tinha relação com o tema da Gênese. E a geração espontânea estava entre elas. No fim do século XIX, os cientistas como Mousseau, o Wyman, Owen, Joule, aceitavam essa hipótese, né, dessa geração espontânea. A Academia de Ciências de Paris, e aqui nós estamos falando ali de Sorbonne, né, por volta de 1830, 1920, né, tinha lá outros institutos, o próprio Kardec, ele montou uma escola ali, quase que particular também na época, né? Então, era consagrado aqui, né, na Academia das Ciências de Paris, formou uma comissão e estabeleceu um prêmio que foi vencido na época por Pasteur, né, que se serviu de uma experiência muito simples e engenhosa para provar que efetivamente são os germes que andam na atmosfera a causa das pretendidas gerações espontâneas. Experiências relativas às gerações espontâneas, né? Esse livro aqui, do Pasteur, é de 6 de fevereiro de 1860, né? A Gênese aqui é de 68, então essa obra já estava publicada há 8 anos. Mas a mudança de paradigma ocorreu naturalmente após a transição entre as gerações da comunidade científica, né? Então, o que Kardec está fazendo? E várias vezes ele já está fazendo isso nesses últimos 2, 3 capítulos, utilizando a ciência da época para poder tirar o raciocínio lógico, né, e apontar os conhecimentos junto com as revelações e os estudos experimentais que ele fazia nas comunicações, para ele poder traçar esse paralelo. Por isso que ele fala que ele não está fechando questão. Ele está colocando o que se tem
e apontando os raciocínios lógicos, né? Muito parecido com o que Sócrates fazia e Platão, né? Eu estou lendo aqui o livro A República, e Sócrates, o Platão que escreve, né? Mas ele está falando lá que, olha, estamos aqui especulando uma república ideal. E ele começa o diálogo ali com Glauco, né? Ele vai conversando, trazendo dentro das experiências e o que ele tinha ali na redondeza, em Atenas, né? E ali do lado de outros povos, como que funcionava e o que estava mais próximo da justiça, o que estava mais próximo de injustiça, como que era a parte da democracia, se fosse uma monarquia, né, tinha um comando. Então, ele vai falando ali e vai compondo uma ideia de república. E ele não fecha a questão. E o Kardec está fazendo a mesma coisa aqui, né? Então, nós temos que entender, para às vezes a gente não usar alguma coisa que sim como um fatalismo. Não, olha, Kardec falou isso, afirmou isso. Então, nós temos que... indaga-se, ele começa. Naturalmente, porque não se formam mais seres vivos nas mesmas condições em que se formaram os primeiros que apareceram na Terra. A questão da geração espontânea atualmente preocupa a ciência. Então, Kardec está trazendo isso. Isso é bem... né? Fazem ali algum tempo que eles estão estudando isso, né? Então, essa questão da geração espontânea, ela está preocupando a ciência da época, sem que haja um consenso quanto à sua solução. Então, são várias hipóteses, né? Pasteur lança uma hipótese, mas tem outras, né? E não tem um consenso, e não tem uma solução, não está fechando questão. Mas não deixa de lançar luz sobre esse assunto. O problema proposto é o seguinte: seres orgânicos formam-se espontaneamente? Em nossos dias, pela simples reunião dos elementos que os constituem, sem embriões previamente produzidos, pelo modo habitual de germinação, ou seja, sem pais e sem mães, né? Sem fecundação de óvulos, sem espermatozoides, zigotos, sem essa... né? Sem essa base, sem esses embriões, existe, é isso que ele está colocando aqui para nós. Os partidários da geração espontânea respondem afirmativamente e se apoiam em observações diretas, que parecem conclusivas. Outros pensam que todos os seres vivos se reproduzem uns em decorrência dos outros e se baseiam no fato, constatado pela experiência, de que os germes de certas espécies vegetais e animais, mesmo dispersos, podem conservar uma vitalidade latente durante um tempo considerável, até que as circunstâncias sejam favoráveis à sua eclosão. Essa opinião deixa pendente a questão de como se formam os primeiros tipos de cada espécie. Então, Kardec está falando assim, olha, tem a corrente da ciência que está validando a geração espontânea, e tem uma outra aqui que entende que esses elementos em germes dispersos, como uma semente de uma árvore, né, ele tem a potencialidade dessa árvore lá e fica latente e só vai se germinar quando as situações forem favoráveis. Né? É isso que ele está colocando. E Kardec está fazendo uma colocação. Essa opinião deixa pendente, ela não resolve a questão de como se formaram os primeiros tipos de cada espécie, né? Da onde vieram essas sementes, né? Esses primeiros elementos. Sem discutir os dois sistemas, Kardec está falando, não vamos discutir os dois sistemas, convém destacar que o princípio da geração espontânea só pode, evidentemente, ser aplicado aos seres de ordem inferior do reino vegetal ou do reino animal, naquele em que a vida começa a despontar e cujo organismo, extremamente simples, está, de alguma forma, ainda rudimentar.
Foram esses, efetivamente, os primeiros seres vivos que apareceram na Terra, e dos quais a geração deve ter sido espontânea. Então, a Kardec está falando assim, olha, a geração espontânea, né, se a gente analisar isso, ela tem um sentido, principalmente se for da ordem dos reinos inferiores. Os vegetais e o reino animal, bem ali com um organismo extremamente simples. Né? E é o que parece, ele fala assim, né? Foram esses efetivamente os primeiros seres vivos que apareceram na Terra e dos quais a geração deve ter sido espontânea. Nesse caso, estaríamos assistindo a uma criação permanente, análoga à que ocorreu nos primórdios do mundo. Né? Que vem com o que Jesus coloca, né? Deus trabalha até hoje, eu trabalho também, Deus está sempre criando. E Kardec continua. Mas então, por que não se formam da mesma maneira seres de uma organização complexa? É um fato real que esses seres não existiram sempre. Portanto, tiveram um começo. Se o musgo, o líquen, o zoófito, o infusório, os vermes intestinais e outros podem se produzir espontaneamente, por que não se dá o mesmo com as árvores, os peixes, os cães, os cavalos? Aqui param, por enquanto, as investigações. O fio condutor se perde, e até que ele seja encontrado, o campo está aberto a hipóteses. Seria imprudente e prematuro apresentar esse sistema como verdades absolutas. Então, aqui a cautela de Kardec de utilizar o conhecimento científico, avaliar isso, né, ponderar eles, sem discuti-los, né, e ver uma linha lógica de raciocínio onde eles podem se enquadrar. Olha, esse aqui pode se enquadrar aqui, mas em seres complexos já fica mais difícil, né, de fechar o raciocínio lógico. Então, o que ele fala aqui? Olha, temos que aguardar a evolução, o avanço da ciência, a madureza da nossa posição aqui no planeta, para que a gente vá compreendendo, né? E é compreendendo aqui com os nossos esforços também. Ele não está falando aqui, ó, vamos esperar cair do céu a resposta. Não, nós precisamos de, né, por enquanto, as investigações, o fio condutor se perdeu, né? Então, temos que ir trabalhando para ir achando ele. Se o fato da geração espontânea, continua Kardec, está demonstrado ainda que, de forma limitada, não deixa de ser básico um marco que pode conduzir o olhar para novas observações. Se os seres orgânicos complexos não se reproduzem dessa maneira, quem sabe como eles começaram? Quem conhece o segredo de todas as transformações? Quando se vê o carvalho e a bolota, a semente do carvalho, quem poderá dizer que não há um elo misterioso entre o pólipo e o elefante? Deixemos ao tempo o cuidado de levar a luz ao fundo desse abismo. Se um dia ele puder ser sondado. Esses conhecimentos são interessantes, sem dúvida, sobre o ponto de vista da ciência pura, mas não são eles que influem sobre o destino dos homens. Olha, a ciência pura, que é da alçada da matéria, dos encarnados, né, ela tem uma razão de ser, ela tem um interesse, ela é justa, né, ela é importante, mas elas não influem sobre o nosso destino. Isso também é legal que Kardec coloca. Olha, a gente saber isso vai ajudar, é importante, mas o que eu estou fazendo com isso? Né? Isso vai influir, né, sobre o destino do homem? Essa é uma questão que ele está levantando. E ele para aqui. Então, ó, na geração espontânea, Kardec faz alusão a dois sistemas.
ele não discute, ele pondera, ele faz algumas hipóteses, olha, aqui fica mais lógico aqui do que ali, e encerra a questão aqui, falou, olha assim, ó, é muito interessante esses conhecimentos, sem dúvida, do ponto de vista da ciência, mas não são eles que influem sobre o destino do homem. E ele vai para outro item, outro tema, a escala dos seres corpóreos. Entre os reinos vegetal e animal, não há delimitação nitidamente traçada. Então, entre esses dois reinos, o vegetal e o animal, não há delimitação nitidamente traçada. Na fronteira dos dois estão os zoófitos, ou animais plantas, cujo nome indica que participam de um e de outro. É um traço de união. Como os animais, as plantas nascem, vivem, crescem, nutrem-se, respiram, reproduzem-se e morrem. Também necessitam de luz, calor e água. Faltando esses elementos, definham e morrem. A absorção do ar, de um ar viciado e de uma substância deletéria, as envenena. Sua característica distintiva mais marcante é a de estarem fixadas ao solo e de aí retirarem sua nutrição sem se deslocarem, né? Então, elas se alimentam, elas crescem, elas morrem, mas elas não mudam de lugar, né? Elas não se deslocam, né? Elas fazem a transformação naquele mesmo ponto já referenciado ali, né? Então, o zoófito tem a aparência exterior da planta. Como planta, ele se atém ao solo. Como animal, a vida nele é mais acentuada. Ele tira sua nutrição do meio ambiente. Um grau acima, o animal está livre e vai procurar seu alimento. Inicialmente, são as inumeráveis variedades de pólipos, em corpos gelatinosos, sem órgãos distintos e que só se diferem das plantas pela locomoção. Depois, seguindo a ordem do desenvolvimento dos órgãos, da atividade vital e do instinto, os eumintos, ou vermes intestinais, os moluscos, os animais carnosos, sem ossos, dos quais uns são nus, como as lesmas, as polpas ou os polvos, né? Outros são revestidos de conchas, como os caramujos, as ostras. Depois vem o crustáceos, cuja crosta é revestida de uma casca dura, como os caranguejos e a lagosta, os insetos, nos quais a vida toma uma atividade prodigiosa e se manifesta um instinto industrioso, né? É quase que uma indústria, né? Precisa disso, inclina para aquilo, né? Como a formiga, a abelha, a aranha. Alguns sofrem metamorfose, como a lagarta, que se transforma em elegante borboleta. Vem a seguir a ordem dos vertebrados, os animais com um esqueleto ósseo, que compreende os peixes, os répteis, os pássaros e, por último, os mamíferos, cuja organização é a mais complexa. E aí Kardec vai finalizando esse capítulo, né? Então, o que ele fala aqui da escala dos seres corpóreos? Ele faz uma varredura, né, da evolução ali, das características identificadas ali, das diferenciações e da evolução que dá para ser observado para a ciência na época, né? Lembrando aqui que em 68 o livro do Wallace e do Darwin já estava publicado, né? Há uns 8 anos, mais ou menos, 8 ou 9 anos. Foi em 59, né? E aí Kardec vai encerrar e ele vai falar assim, agora vamos falar um pouquinho do homem. O que ele vai abordar do homem? Pouca coisa. Ele vai falar assim, ó, do ponto de vista corpóreo e puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, dos quais difere apenas em pequenas mudanças na forma exterior. No demais, possui a mesma composição química dos animais, os mesmos órgãos, as mesmas funções e os mesmos modos de nutrição, respiração, secreção e de reprodução. Nascem, vivem, morrem nas mesmas condições. Quando morre, seu corpo se decompõe
como de todos os seres viventes. Não há em seu sangue, sua carne, seus ossos, um átomo a mais nem a menos do que nos corpos dos animais. Tal como este, ao morrer, restitui à terra o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio e o carbono, que é aquela decomposição da semana passada, né, que é os 4 grandes elementos aí da composição do nosso corpo, né, biológico. E que se encontram combinados para formar esse corpo. Por meio de novas combinações, esses elementos vão formar novos corpos minerais, vegetais e animais. A analogia é tão grande que se estudam suas funções orgânicas em certos animais quando as experiências não possam ser feitas nele mesmo, né? Isso até hoje a ciência pratica isso, né? Faz as experiências aí com macaco, com rato, com outros organismos, outros seres da cadeia animal, para poder validar algum experimento, né? Na classe dos mamíferos, o homem pertence à ordem dos bímanos. Imediatamente abaixo dele vem os quadrumanos, animais com 4 mãos, ou macacos, né? Dos quais alguns, como o orangotango, o chimpanzé e o jongo, têm certos gestos como o do homem, a tal ponto que tem sido designado por muito tempo como homens dos bosques, do qual os homens, eles caminham eretos, servem-se de bastões e levam os alimentos à boca com a mão, sinais característicos, né? Então, tem aqui os macaquitos aqui, né? Então, o Kardec vai colocar aqui o item 20. Então, ele fala do item 25, ele vai falar o item 26, 27, 28 e 29. Então, nós estamos aqui no 27. Por pouco que se observe a escala dos seres vivos sobre o ponto de vista do organismo, reconhece que desde o líquen até as árvores e desde o zoófito até o homem, existe uma cadeia que se eleva gradativamente em solução de continuidade, e da qual todos os elos têm um ponto de contato com o elo precedente. Acompanhando passo a passo a série dos seres, pode-se dizer que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior. Uma vez que o corpo do homem está nas condições idênticas ao dos outros corpos, química e constitucionalmente, já que nasce, vive e morre da mesma maneira, ele deve ser formado nas mesmas condições, né? É o que Kardec aqui está nos colocando. Ainda que isso possa ferir o seu orgulho, né? Porque igualamos-nos, né, ao porquinho, ao macaquinho, né, aos animais inferiores, o homem deve se resignar a não ver em seu corpo material mais que o último elo da animalidade sobre a terra. O inexorável argumento dos fatos está aí, contra o qual será inútil protestar. Então, o Kardec está falando assim, olha, nós estamos numa linha de cadeia de evolução que, para frente de nós somos o último elo dessa cadeia. E antes da gente ver muita tristeza nisso, nós temos que ver um processo de avanço nisso, né? E se nós somos o último elo da animalidade sobre a Terra, talvez comece a apontar para nós que a transformação do nosso planeta para conosco, né, será a gente ir deixando essa animalidade cada vez mais, né, e colocando os caracteres do nosso modelo, do nosso guia, que é Jesus. Mas, quanto mais o corpo diminui de valor a seus olhos, mais o princípio espiritual cresce em importância. Se o primeiro o nivela aos irracionais, o segundo o eleva. A uma altura incomensurável, vemos o círculo onde se detém o animal. Não vemos
o limite onde possa atingir o espírito do homem. Então, conseguimos olhar para trás nessa vasta gama de experiência, mas não conseguimos aqui encarnado vislumbrar toda a potencialidade do espírito, né, que nos pertence. E o que nós vamos fazer com toda essa potencialidade? O materialismo pode ver por aí que o espiritismo, longe de temer as descobertas da ciência e sua positividade, vai ao seu encontro e as provoca, por ter a certeza de que o princípio espiritual, que tem sua existência própria, não pode sofrer nenhum prejuízo. Então, se para o espiritismo nós somos o último elo da cadeia da animosidade, não tem o que temer da ciência, pelo contrário, tem o que impulsioná-la, né, na sua positividade de sempre continuar a avançar, né, usando a razão, o bom senso e a lógica, sem perder os atributos da divindade, para o bem, para o belo, né, e para o bom, que ultimamente a gente anda esquecendo, né, dessas variáveis, mas o espiritismo é 100% a favor, né, do avanço científico, porque é ele que vai cada vez mais poder dar o suporte como mola propulsora do avanço do nosso espírito, né? Então, nós acabamos aqui o capítulo 10, né? E aqui o capítulo 10... eu não mudei aqui. E esse aqui é o 11. Deixa eu arrumar, que já fica arrumadinho. E no capítulo 11, deixa eu ver se está certo, se eu já não fiz nenhuma. É isso aí. No capítulo 11, que Kardec vai estar tratando? A gênese espiritual. Então, ele tratou, no capítulo precedente, que é o 10, a gênese orgânica. E agora, no capítulo 11, ele vai colocar a gênese espiritual, né? E depois, no capítulo 9, ele pôs a revolução do globo, né? A teoria da Terra. Então, ele veio numa linha de raciocínio lógico. Ele veio falando assim, olha, vamos ver o esboço geológico da Terra, vamos ver a teoria da Terra, vamos ver a revolução do globo, né? Para depois ele entrar na gênese orgânica, né? Que é os seres, o princípio inteligente atuando no organismo, né? Mas fazendo abstenção de tratar do assunto do princípio inteligente e focando só na formação dos seres vivos, né? E agora, no capítulo 11, é que Kardec vai estar entrando na gênese espiritual, né? E o que ele vai estar tratando nesse capítulo? Todos esses itens aqui, ó. Ele vai estar tratando princípio espiritual, a união do princípio espiritual e da matéria, hipótese sobre a origem dos corpos humanos, encarnação dos espíritos, reencarnação, emigração e imigração dos espíritos, a raça adâmica, doutrina dos anjos decaídos. Então, esses 2, 4, 6, 8, 9 subitens é que Kardec vai estar tratando aqui nesse capítulo, né, que começa agora a adentrar nas características do nosso essência, né, que é o nosso princípio espiritual, né? A existência do princípio espiritual é um fato que não tem, por assim dizer, necessidade maior de demonstração que o princípio material, né? Olha, esse princípio é observável, mas a gente está vendo aí, né? Você tem um princípio material, ele está estudando, já estudamos nos 3 últimos capítulos, e agora tem o princípio espiritual. E esse princípio espiritual, ele fala assim, ele não vê muita necessidade de demonstração. É, de certa forma,
uma verdade axiomática. Então, uma verdade axiomática é uma verdade ali que ela já tem, né? Se a gente pegar aqui, buscar axioma, já vamos fazer isso aqui, teoria coerente e sistemática formada inicialmente por um conjunto organizado de noções primitivas admitidas sem demonstração, né? Então, os axiomas a partir dos quais é possível definir e demonstrar outros termos logicamente dedutíveis. Então, um axioma é um sistema lógico já consagrado que você vai definindo e não precisa ficar voltando a demonstração, né, detalhada desse princípio. E, de certa forma, uma verdade, essa verdade axiomática, afirma-se por seus efeitos como matéria pelos quais lhe são próprios. Aqui eu vou fazer só um parênteses, que como nós perdemos um pouco a referência de como era o ensino nesse tempo de Kardec, né? O espiritualismo racional, na época de Kardec, em Sorbonne, 1830, ali, um pouquinho antes, né? Mas por ali, 1840, 1850, ele vai sendo consagrado em 1830. 1830 é uma data interessante, porque ele acaba sendo espiritualismo racional, sendo estudado no fundamental, né? Nós temos livros aqui, acho que a gente já falou disso, aqui no Brasil, na faculdade, na Universidade de Dom Pedro, lá, onde a gente estudava o espiritualismo racional. E o que é importante o espiritualismo racional? Porque para o espiritualismo racional, que era dado no fundamental, era um consenso geral. Isso, todo mundo sabia disso aqui. Por isso que ele fala aqui, ó, a necessidade de demonstrar esse princípio espiritual, quer dizer, é uma coisa básica. Por quê? Porque lá no espiritualismo racional, nós vamos ter os livros que eram dados nas escolas, que falava que o ser humano é uma alma, falava dos atributos da alma, falava que o animal era uma alma, também tinha uma alma, um princípio inteligente. Eles usavam esses termos. Falava dos atributos da divindade. Então, quando Kardec está colocando isso, hoje, na nossa educação materialista, realmente, né, onde não se estuda a alma, onde não se estuda os princípios da divindade, onde tudo isso é desprezado, tudo virou coisa, né? Para nós parece assim um negócio assim, não dá para entender muito o que Kardec está falando, mas se nós voltarmos na contextualização da época de Kardec e o que tinha de literatura em cima disso, fica fácil de entendermos, né? Esses conceitos. Eu tenho alguns livros aqui do espiritualismo racional em PDF. Eu vou colocar lá no grupo depois, para quem quiser. Tem um do Paul Janet, que é um livrinho, não está aqui, deve estar na biblioteca ali. Ele é de 100, acho que é 120, 130 folhas. Ele é mais condensadinho, mas tem o outro tratado elementar, né, dessa filosofia aí do espiritualismo racional, que já é 2 tombos de 500 folhas, mais ou menos, e tem o Eduardo França. Eu tenho aqui o livro físico, eu achei na estante virtual, né, que são livros que não são mais editados, né? Mas a gente tem em PDF e alguns PDFs são pesquisáveis, né? Dá para você buscar no PDF, e isso é bacana, porque dá para sublinhar, dá para buscar palavra, né? Algum conceito. Então, eu vou colocar para vocês entenderem, né, que como isso aqui, para o Kardec, quando ele está colocando isso aqui, ele está falando assim, olha, para ele, é igual quando ele não fala do magnetismo. Ó, tinha mais de 300 obras de magnetismo no tempo de Kardec. Para ele, já é um negócio consagrado. Ele não vai ficar perdendo tempo de colocar aqui. E a mesma coisa ele está fazendo com isso. Então, esse princípio espiritual estava muito bem mastigado
Vale a pena ler essas obras, principalmente o princípio elementar de filosofia, fisiologia, se eu não me engano, do Paul Janet, que é pequenininho, dá para ter uma noção boa, né? Esse livro é bem... Dá para ter uma... E a gente vai se surpreendendo de como aquele povo, aquela geração, naquela época, era educado, ele era instruído, então eles tinham esse conhecimento, que para nós aqui está muito distante. Então, quando Kardec fala que, de acordo com a máxima, todo efeito tem uma causa, e todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, ele está tirando dos ensinos do espiritualismo racional, de 1830. Não é um negócio que ele inventou, não é um negócio que ele tirou do nada, né? O Kardec é um estudioso. Isso ele está tirando, né? Esse conceito está em Platão, né? Então, todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Não há quem não faça a diferença entre o movimento mecânico de um sino agitado pelo vento e o movimento desse mesmo sino destinado a dar um sinal, dar um alerta, um aviso, comprovando por esse fato um pensamento, uma intenção por trás. Ora, como não pode ocorrer a ninguém a ideia de atribuir o pensamento ao sino, conclui-se que ele está movido por uma inteligência, a qual ele serve de instrumento para se manifestar. E era assim que eles entendiam os atributos de Deus. E Deus se manifestava através do próximo. Eles chegam a essa conclusão, né? É bonito ver a construção que o espiritualismo racional aborda. Então, pela mesma razão, ninguém terá a ideia de atribuir pensamento ao corpo de um homem morto. Se quando está vivo o homem pensa, é porque há nele algo que não existe quando está morto. A diferença que existe entre ele e o sino é que a inteligência que faz este se mover está fora do sino, enquanto que a que faz o homem agir está nele mesmo, né? Essas colocações de Kardec, ele está trazendo do espiritualismo nacional, né? O princípio espiritual é o corolário da existência de Deus. Sem esse princípio, Deus não teria razão de existir, porque não se poderia conceber a soberana inteligência reinando durante a eternidade somente sobre a matéria bruta. Assim como um monarca terrestre não reinaria durante toda a sua vida sobre as pedras, como não se pode admitir Deus sem os atributos essenciais da divindade, ou seja, justiça e a bondade, essas qualidades seriam inúteis se só devessem ser exercidas sobre a matéria. Essa linha de raciocínio está lá no espiritualismo racional, não é? Então, não tem lógica, Kardec, olha, não tem sentido. Ninguém vai aqui sozinho ficar reinando na areia, né? Não tem mais ninguém, só eu imagina, o que nós vamos ficar fazendo aqui, reinando sozinho num deserto desse? Então, quer dizer, é um negócio... Deus, a concepção de Deus sem o princípio espiritual é um negócio que já estava resolvido lá para trás, é um negócio consagrado, né? Então, por outro lado, não se pode conceber um Deus soberanamente justo e bom, criando seres inteligentes e sensíveis para consagrá-lo ao nada, que é outra linha de raciocínio que o espiritualismo racional também desenvolve, né? Após alguns dias de sofrimento sem compensação, entretendo sua vida nessas sucessões indefinidas de seres que nascem sem desejarem, pensam um instante apenas para conhecerem a dor e se apagam para sempre após uma existência efêmera.
Sem a sobrevivência do ser pensante, o sofrimento da vida seria, da parte de Deus, uma crueldade sem motivo. Perceba aqui que ele não está discutindo a reencarnação. Ele está discutindo a continuidade da sobrevivência da alma, não é? Que era como o espiritualismo tratava naquela época. Lembrando que o niilismo, né, que é o que ele está falando na primeira parte ali, olha, se é o nada, também o niilismo é uma proposta filosófica que começa na virada do século, começa em 1790, ali, 80 e pouco. Depois ele vai tomando força e tendo outros representantes, né? Então, por esse motivo, o materialismo e o ateísmo são consequências um do outro. Negando a causa, não se pode admitir o efeito. Negando o efeito, não se pode admitir a causa. O materialismo é, pois, coerente consigo mesmo, ainda que não seja com a razão, né? Então, Nietzsche aqui, o niilismo não tem o futuro. Pensando bem, não tem nenhum presente. E parece uma bobeira a gente ler isso aí e falar, mas isso não tem fundamento. Não, tem muito fundamento e tem desdobramentos terríveis. Por isso que lá na questão 799, Kardec vai perguntar, olha, como que o Espiritismo, qual que é a maior contribuição que o Espiritismo pode dar na Terra? E a resposta dos espíritos, no primeiro momento, né, entre uma vírgula ali, destruir o materialismo. E depois eles continuam. Quer dizer, é muito forte. Por quê? Porque o materialismo, como o ateísmo, é a negação da existência de Deus. É a negação da existência da alma, porque eles negam o efeito. E se nega o efeito, nega a causa. E pior do que isso, se a gente nega o futuro e nós negamos também o presente, toda a parte que é as potencialidades da alma, como a parte do belo, do justo, do bom, e cabe aí a estética e um monte de outras coisas, ela vai falar assim, não, nós temos que... O niilismo, ele vem assim, ó, vamos destruir as artes, vamos destruir a harmonia, vamos destruir a beleza, vamos destruir a fundamentação da estética, porque não tem sentido. Então, para eles, essa é uma bandeira muito forte. Então, quando o artista está fazendo essa contra-revolução, ele está levantando o materialismo que, por trás, ele está negando a existência divina. Por isso que a gente vai ver muita arte destruindo Nossa Senhora, pondo fogo em igrejas e assim por diante, né? E também está negando a existência da alma. E negar a existência da alma é negar as qualidades da alma. Então, para você abafar as qualidades da alma, você tem que negar a estética, a beleza, todas as leis inerentes nossas, né? A lei do progresso, do desenvolvimento, a lei de reprodução, todas aquelas 10 leis são o que eles estão combatendo na parte da filosofia, da estética, da música, da arte, quando você entra na corrente da proposta filosófica do materialismo, em todos os seus desdobramentos, né? Então, isso é muito profundo. E, às vezes, a gente não dá conta de perceber isso, até porque a nossa formação ela acaba sendo 90% materialista, né? Salvo alguma família que dá alguma noção de religiosidade, ou nós que estamos estudando espiritismo, mas se não for isso, é o mundo que está aí, e o mundo que está apresentando é o mundo que nega Deus, que nega a alma, e nega os efeitos disso, e nega veementemente, né? E isso tem desdobramento. E para sustentar tudo isso, dá um trabalho, né, homérico, porque é uma muralha que você tem que erguer contra o avanço e as nossas qualidades espirituais, que é uma guerra que já nasce perdida, né? Mas a gente acaba perdendo, gastando muito esforço e gastando
muito recurso, né? Financeiro, natural, né? Sustentando esses princípios. Então, a ideia da perpetuidade do ser espiritual é inata no homem. Então, quando a gente vai negar esse efeito, quando nós vamos negar essa lei, nós vamos criar tensões. E essas tensões vão levar a depressão, suicídio, transtornos, porque são tensões que você não consegue desenvolver, né? Potencialidades que você não desenvolve, você tensiona para abafar, e isso vai, e nós vamos avançar, né? Então você vai ter crises, né? Talvez por isso que o Aristóteles ele vai falar assim: o conhecimento começa com espanto, né? É tanta tensão na matéria, que a hora que você esgota isso, você cansa desse negócio, aí você desperta, né? É o levantar-se do Cristo, né? Caiu em si, né? O filho pródigo lá pegou todas as coisas. A hora que ele caiu em si, ele levantou e voltou à casa do Pai. Quer dizer, é um simbologismo, né? Que nós temos que considerar aqui. Então, esse princípio espiritual, essa perpetuidade dessa alma, desse princípio, né? Inato nosso, está no nosso estado de intuição e de aspirações. Então, nós aspiramos isso, nós precisamos disso, né? Quando Jesus vem falar, nem só de pão vive o homem, ele não está brincando, ele está falando disso. Olha, se vocês mergulharem no mundo, em Mamon, vão esquecer do alimento espiritual. Esquecendo desse alimento espiritual, vai dar problema, vai dar crises, vai dar desarranjos, né? E vai em conflitos de N vertentes. Por quê? Pois ele compreende que somente aí está a compensação das misérias da vida. Então, as nossas aflições, os nossos flagelos, as nossas tensões materiais que vão para a destruição, porque perceba que tudo que está na matéria tem a lei da destruição, mas nós, enquanto essência, não somos destruídos, né? Então, por isso que a compensação dessas tensões da degeneração orgânica, ela só pode estar na inspiração, na aspiração e na intuição do nosso ser espiritual, para contrabalancear isso. E é por causa disso, Kardec fala, que sempre houve e sempre haverá mais espiritualistas do que materialistas, e mais deístas do que ateus. Por quê? Porque é uma condição natural. Quando a gente força para as coisas não naturais, até conseguimos manter um certo tempo, mas isso vai gerar muito transtorno. Então, a ideia intuitiva e o poder do raciocínio, a ideia intuitiva e ao poder do raciocínio, o Espiritismo vem juntar as confirmações pelos fatos, a prova material da existência do ser espiritual e de sua sobrevivência, de sua imortalidade e de sua individualidade. Especifica e define o que essa ideia tinha de vago e abstrato. Mostra-nos o ser inteligente agindo fora da matéria, tanto depois como durante a vida do corpo. E aqui é uma diferença, por isso que Kardec fala assim, olha, o espiritismo e o espiritualismo racional são ciências que se completam também. Uma é o desenvolvimento da outra. Kardec vai falar assim, toda defesa do espiritualismo racional é a defesa do espiritismo, porque o espiritismo é o complemento do espiritualismo racional. O que ele está querendo dizer? O espiritualismo racional é tudo que nós conseguimos, até aquele momento, desenvolver de conhecimento por raciocínio lógico para sondar a divindade e as características da alma.
Quando advém o espiritismo, como ciência espiritual, ele é o único recurso que completa o espiritualismo racional. Por quê? Porque ele vai dar as bases da investigação. Ele vai dar as bases da prova, olha aqui, ó, prova material da existência do ser espiritual. No espiritualismo racional, você não tinha prova material, você tinha a teoria da existência por raciocínio lógico, por inflexões de lógica, de raciocínio mesmo, de conceituações, através dos atributos da divindade e uma série de coisas que eles vão estudando. O espiritismo é a prova material da existência do ser espiritual, da sua sobrevivência, da sua imortalidade, da sua individualidade, especifica e define o que essa ideia tinha de vago. Ó, a ideia tinha de vago, tinha de abstrato. Percebe que ele não está falando do nada, ele está falando de uma base. Essa base estava na academia e nós perdemos essa alçada, nós perdemos essa referência. Então, por isso que quando Kardec está falando assim, olha, toda defesa do espiritualismo racional é defesa do espiritismo, porque esse é o desenvolvimento daquele, ele está falando assim, olha, se você não estudar aquilo, você não vai entender o outro, né? Você não completa, falta a base. Como o magnetismo animal e o espiritismo são ciências gêmeas, né? Olha, não dá para entender uma desprezando a outra. Quer dizer, quando ele vai fazendo essas colocações, é uma continuidade. Como nós temos aqui a geologia, né? Tem a evolução das espécies, nós também temos uma linha de aprendizado, uma linha, né, de conhecimento, de evolução, porque senão nós vamos querer o conhecimento por salto, a evolução por graça, né? E as coisas, sei lá como é que... Né? Nós vamos ficar pulando etapa. E nós já aprendemos que no espiritismo nada dá salto. Se nós quisermos realmente desenvolver as duas asas aí da inteligência e da moral, não dá para pular etapa, né? Nós vamos ficar meio manco aí, alguma coisa vai ficar faltando para poder completar isso. Então, o espiritismo, ele vem o quê? Mostra-nos o ser inteligente agindo fora da matéria. Através da onde? Do corpo espiritual. Através do seu espírito. Através do princípio inteligente. E é por isso que nós estamos realmente estudando aqui, né, a gênese espiritual agora, né? Então, o princípio espiritual e o princípio vital são um só e a mesma coisa? É uma pergunta que Kardec está falando. Tem uma confusão muito grande nisso, né? O princípio espiritual e o princípio vital são um só e a mesma coisa, partindo, como sempre, da observação dos fatos, diremos que, se o princípio vital fosse inseparável do princípio inteligente, haveria alguma razão de confundi-los. Mas, como se vêem seres que vivem e que não pensam, como as plantas, corpos humanos que continuam animados de vida orgânica, nos quais não existe mais nenhuma manifestação do pensamento, que no ser vivo são produzidos movimentos vitais, independentes de todo o ato da vontade, que durante o sono da vida orgânica está em toda a sua atividade, ao passo que a vida intelectual não se manifesta por nenhum sinal exterior, é válido admitir que a vida orgânica reside num princípio inerente à matéria. Veja que ele está começando a separar as coisas aqui. Então, nós temos que, dentro dessas ponderações que Kardec está colocando, que o corpo
ele se mantém sem o ato livre da vontade, ou sem que a vida intelectual esteja se manifestando ali, é válido admitir que a vida orgânica reside num princípio inerente à matéria. O que é inerente à matéria? É específico da matéria. Independente da vida espiritual, que é inerente do espírito. Então, nós vamos ter aqui a vida material e a vida espiritual. E isso são coisas, né, que encarnados nós estamos aqui confundindo, mas ele está fazendo assim, olha, vamos dar uma separada para a gente entender isso. Desde que a matéria tenha uma vitalidade independente do espírito, e uma vitalidade independente da matéria, fica evidente que essa dupla vitalidade repousa sobre dois princípios diferentes. E aqui é interessante, se a gente tiver a oportunidade de estudar o espiritualismo racional, uma das buscas do espiritualismo racional é separar os atos instintivos da vida orgânica animal dos atos inteligíveis, né, intelectual, da vontade, da razão, da imaginação, que são atributos da alma. Então, no espiritualismo racional, eles já vão separar. Olha, tudo indica que, a partir das pesquisas que fizemos, dos estudos que estamos elaborando, que essa gama aqui são inerentes ao corpo. Essa outra parte são inerentes ao espírito. Eles estão falando de potencialidade do corpo, potencialidade da alma. E é o que Kardec está puxando aqui. Para poder compreender a separação do princípio espiritual. Se o princípio espiritual é uma coisa em si, e ele é a alma, o que é dele? E se o princípio vital é outra coisa, e o corpo material, biológico, é outra coisa, o que é dele? Quais os atributos que são inerentes ao corpo biológico e ao princípio vital, e quais os atributos que são inerentes aos princípios espiritual? Isso começa a ser estudado com o espiritualismo racional. Então, aí eles vão falar de hábitos adquiridos, vão falar de hábitos que a gente desenvolve, hábitos ruins, né? Aí eles vão separar instinto, vão separar um monte de coisa. E isso é bem bacana, porque nós conseguimos entender melhor por que Kardec está colocando esse tipo de coisa, né? Então, o princípio espiritual teria sua origem no elemento cósmico universal? É uma pergunta que Kardec está falando. Olha como é que ele vai. A primeira pergunta do item 5. O princípio espiritual e o princípio vital são uma só e a mesma coisa? No item 6, ele vai falar assim: o princípio espiritual, a alma, teria sua origem no elemento cósmico universal? Seria só uma transformação? Um modo de existência desse elemento, como a luz, a eletricidade, o calor, e etc. E olha o que ele vai falar. Se fosse assim, o princípio espiritual sofreria as vicissitudes da matéria. Aqui está separando uma coisa que, assim, a matéria tem as suas tensões, tem o seu começo, meio e fim. Tudo que ele estava estudando. Ela nasce, cresce, desenvolve, morre e volta. Volta para o princípio do cósmico universal. E se nós fôssemos isso, Kardec está falando assim, se fosse assim, o princípio espiritual, ou se fosse assim, a nossa alma sofreria as vicissitudes da matéria. Então, nós estaríamos sujeitos
as mesmas leis da matéria, enquanto essência. Ele vai mais longe. Ele se extinguiria pela desagregação, como o princípio vital. Então, se o princípio vital desagrega, se o princípio vital volta para o todo, ele não é princípio espiritual. O ser inteligente, continua Kardec, só teria uma existência momentânea com o corpo. E ao morrer, retornaria ao nada. Ou, o que daria no mesmo, sumiria no todo universal. Seria, em uma palavra, a confirmação das doutrinas materialistas, nihilistas, positivistas, o que a gente quiser chamar daqui para frente. As propriedades sui generis, né? As propriedades inerentes aí, né? Que se reconhecem no princípio vital, provam que ele tem existência própria, independente. Se tivesse sua origem na matéria, não teria essas propriedades. Desde que a inteligência e o pensamento não podem ser atribuídos à matéria, chega-se à conclusão, remontando dos efeitos às causas, que o elemento material e o elemento espiritual são os dois princípios constituintes do universo. Então, aquela resposta do Livro dos Espíritos, olha, o que constitui as criações da divindade, quais os elementos que existem no universo, né? E a espiritualidade vai resumir em 3 lá, né? Deus, o Espírito, eles falam de espírito e matéria e para lá de tudo isso, Deus, né? Então, se nós temos esses 3 elementos, Deus, que não é elemento, né? E ele é o agente criador, mas nós temos só 2 elementos, o princípio inteligente e o princípio material. Isso são coisas diferentes. Isso tem resultados e resoluções diferentes e tem efeitos diferentes e causas diferentes. E é bonito isso, porque era exatamente isso que ele estava estudando no espiritualismo racional. Não com toda a clareza e todo o discernimento da revelação dos espíritos, porque faltava coisa, mas eles estavam apontando o caminho correto. Ler essas obras, nós vamos ver a grandeza da capacidade intelectiva daquele pessoal que estava estudando isso, porque eles chegavam a conclusões, assim, surpreendentes, né? E separando essas qualidades. Então, aqui, ó, o que ele está falando? A inteligência e o pensamento não podem ser atribuídos à matéria. Se não podem ser atribuídos à matéria, a inteligência e o pensamento é do princípio espiritual, né? O elemento espiritual individualizado constitui os seres chamados espíritos, como o elemento material individualizado constitui os diferentes corpos da natureza, orgânicos ou inorgânicos. Ok? Tá dando... Tá muito rápido aí? Não sei se... Alguém quer falar alguma coisa? Ah, ótimo. Tá dando para entender aí, Elaine, o raciocínio de Kardec? Então, Sim. Então, vamos lá. Qualquer coisa vai comentando aí para ajudar. O ser espiritual, sendo admitido, e como não pode proceder da matéria, qual é a sua origem? Qual que é o ponto de partida? É outra pergunta. Aqui, os meios de investigação não existem, como sucede com tudo que seja relativo aos princípios das coisas. O homem só pode comprovar o que existe. Sobre tudo mais, só pode emitir hipóteses. E seja porque esse conhecimento ultrapassa o limite de sua inteligência atual, seja uma inutilidade ou inconveniência, para ele possuí-lo nesse momento, Deus não lhe dará nem mesmo por revelação. Isso é legal, né? Porque Kardec está cheio. Olha, nós precisamos desenvolver o nosso trabalho, o nosso labor, o nosso intelecto,
para podermos compreender revelações. Jesus fala assim, olha, muito ainda tem que ser revelado, mas vocês não estão prontos para isso. Vou pedir lá na frente para o meu Pai um novo Consolador que vai relembrar essas coisas, vai ficar eternamente convosco, né? E vai colocando mais coisas que aí vocês vão ter capacidade de ruminar, né? De digerir esse negócio. Então, o que Deus transmite por seus mensageiros e que o homem pode deduzir por si próprio do princípio da soberana justiça, que é um dos atributos essenciais da divindade, é que todos os seres espirituais têm o mesmo ponto de partida. Todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir mediante sua atividade individual. Todos atingirão o grau de perfeição compatível com os esforços pessoais de cada criatura. Cada qual segundo suas obras. Né? Jesus está falando disso. Que todos, sendo filhos de um mesmo Pai, são objetos de sua igual solicitude. Nenhum será mais favorecido ou melhor dotado que os demais, nem dispensado do trabalho imposto aos demais para atingirem a meta. Que o Espiritismo aqui, ele derruba todas as teorias filosóficas, teológicas e imaginadas até aqui. Porque nós sempre tivemos um Deus com qualidades arbitrárias, com escolhas deliberadas, com favorecimentos, né? Gostando mais de um do que de outro, protegendo um e ceifando outros, e um monte de teoria atrás disso aí. E Kardec vai falar assim, olha, não dá para conceber isso, porque isso não faz parte dos atributos de Deus. E parece assim, um negócio assim, né? Eu fui ler, deixa eu ver se está aqui, não está. Eu fui começar a pegar a República de Platão, e Sócrates, ele começa saindo da cidade de Atenas e indo a uma cidade baixa que estava sendo comemorado o dia da deusa lá dos prazeres, dos gozos. Muito parecido com a parábola, né, do sumo sacerdote que vai lá até, sai de Jerusalém para ir a Jericó, que era a cidade dos prazeres. Quando Sócrates volta, ele começa a conjecturar dos valores que estava sendo festejado. E um pouquinho mais para frente, o Sócrates ele vai falar assim, nessa república nossa que nós estamos montando, nessa cidade ideal que nós estamos querendo, nós não podemos aceitar os deuses de Hesíodo. O livro Teogonia de Hesíodo, que são as formações e as criações dos deuses, eu tenho aí, também não está aqui perto, é de 800 anos, um pouquinho mais, 800 anos antes de Cristo. E lá tem todas as formações das ninfas, dos deuses, né? É um negócio lá bem com simbolismo e com qualidades de deuses, com características humanas. E o Sócrates ele vai falar o seguinte, esses deuses, na nossa república, não podem ser Deus, porque esses deuses não têm as qualidades necessárias de um Deus bom, de um Deus justo, de um Deus realmente com qualidades divinas. Todos esses deuses são deuses com inclinações de paixões, de prazeres, ele vai narrando, e ele fala assim, esses deuses não trazem nada de bom para o nosso povo. Então, nós temos que abolir esse... Olha o que ele vai falar. Olha o rolo.
ele vai brigar na República. Olha, vamos refutar todos os deuses. O Deus que nós estamos buscando aqui é o Deus acima de tudo isso aí. É o Deus que tem que ter as qualidades que podem servir de exemplo para os nossos habitantes de Atena, que tragam inspirações para que eles possam imitá-los. E imitando os deuses, eles se melhorem e não piorem. Então, quando Kardec está trazendo aqui que um dos princípios que nós sabemos que Deus não pode deixar de ter, que é a soberana justiça, e que esses seus atributos, se nós estamos embasando teoria que resvala esses preceitos divinos, eu falo, nós estamos errados. Então, Kardec está apontando aqui lá para Platão. E está apontando para o espiritualismo racional, porque ele já vem com tudo isso. Olha, o espiritualismo racional ele vai falar assim, nós vamos, para a gente sondar Deus, nós vamos partir do homem. Mas quando a gente chegar no Deus, que tem outro capítulo, nós vamos as qualidades divinas, dos atributos divinos, do que Deus não pode deixar de ser. E é o que eles conversam. E a resposta dos espíritos, olha, qual que é Deus? Olha, Deus você não dá para saber o que é, mas vós sabeis o que ele não pode deixar de ser. O que os espíritos estão apontando? Ó, vocês já sabem, vocês já estão estudando isso. Então ele não dá a resposta, ele aponta onde está o caminho. É bonito isso. Então, aqui é um ensinamento muito profundo para nós espíritas que queremos defender Kardec. E não podemos criar teorias mirabolantes de Deus vingativo, de Deus agindo diretamente na matéria, de Deus privilegiando o Marcos, de Deus castigando o Crispim. Não existe isso para o Espiritismo. Por quê? Porque na perfeição compatível com esses esforços, ele não pode favorecer, ele não pode escolher, ele não pode dispensar de trabalho um e o outro. Não existe nada por graça. Olha, o Ravazzi foi agraciado. Então, esse tipo de teoria, a gente pode até, olha, eu gosto dessa teoria, mas essas teorias não é do Espiritismo. São muitas coisas enxertadas no movimento espírita que às vezes a gente vai repetindo e não para pensar. Então, aqui é um alerta bacana que Kardec nos traz. Tem mais duas aqui, falta 9 minutinhos, depois tem o outro capítulo aqui do princípio espiritual. Podemos, acho que, seguir aqui no princípio espiritual, são mais 2 aqui. O 8º. Ao mesmo tempo que Deus criou os mundos materiais de toda a eternidade, igualmente criou os seres espirituais de toda a eternidade. Aqui mata uma questão. Kardec vai falar disso, ele vai falar assim, olha, esse negócio assim, você vai ficar voltando, quem criou Deus? Mas se os espíritos superiores é que criaram o mundo, quem criou o mundo quando não tinha espíritos superiores? Kardec ele fala assim, olha, Deus é eterno e na eternidade sempre criou. Então, para nós, aqui o que importa é o seguinte, Deus criou da eternidade inteira e da eternidade inteira ele já está criando, então já não temos que ficar remontando isso, que isso não vai resolver nada, só vai gerar um trambolho. Então, ele vai retomar esse tema aqui, ó. Ao mesmo tempo que Deus criou os mundos materiais de toda a eternidade, igualmente criou os seres espirituais de toda a eternidade. Quando começou? De toda a eternidade. Sem o que os mundos materiais estariam sem finalidade. Seria mais fácil imaginarmos os seres espirituais sem os mundos materiais do que estes últimos sem os seres espirituais. Quer dizer, imaginar o ser espiritual sem o mundo é um negócio que não dá para conceber. Agora, imaginar um mundo sem o ser espiritual, mas não tem nexo. Então, são os mundos materiais que devem fornecer aos seres espirituais os elementos de atividade para o desenvolvimento da sua inteligência.
E em Salmos 92, antes que os montes nascessem, o que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu é Deus. Então, quando perguntarem para mim, né, quando criou o ser, no comecinho, lá quando era simples e ignorante, quem criou o mundo? Falou, Deus criou desde a eternidade, desde a eternidade tem mundo, desde a eternidade tem os espíritos em todas as escalas. Para mim, senão nós vamos se perder um negócio, né? Deixa mais para frente. Então, o progresso é a condição normal dos seres espirituais. E a perfeição relativa é a meta que deve atingir. E a perfeição aqui é relativa. Por que relativa? Porque a perfeição completa é Deus. Né? Deus, tendo criado de toda a eternidade, ele volta no tempo, e criando sem cessar, também por toda a eternidade, tem havido seres que alcançaram o ponto culminante da escada, né, a todo tempo. Antes que a Terra existisse, mundos sucederam mundos, e quando a Terra saiu do caos dos elementos, o espaço já estava povoado por seres espirituais em todos os graus de adiantamento, desde que nasciam para a vida até os que, por toda a eternidade, haviam tomado lugar entre os espíritos puros, vulgarmente chamado de anjos. Então, Fenelon, em 1861, olhai e marchar para frente. A lei do mundo, a lei dos mundos é do progresso. E aí a gente para aqui, união do princípio espiritual e da matéria. A gente continua semana que vem. Beleza? Vou parar de gravar.